Olá, tudo bem? Pronto para mais um estudo? Hoje, nosso assunto é o Santuário de Deus. É um assunto meio delicado, né? Tem muitos textos para você analisar, mas eu vou fazer uma síntese aqui, não vou colocar todos os textos, todo o assunto, porque é muita coisa para a gente estudar em meia hora, um pouquinho coisa a mais, né? Espero fazer tudo em meia hora no máximo. Então, nós vamos agora compartilhar a nossa tela e vamos conversar sobre esse assunto. Primeiro vamos ver algumas perguntas que normalmente surge dúvida, né? Deixa eu abrir aqui que ele gosta de fazer graça. Pronto. Então esse é o nosso assunto de hoje, Santuário de Deus. Vou ver se dá para aumentar um pouquinho a tela aqui para não ficar tão escondido. Agora já deu uma melhorada, né? Então esse é o nosso assunto de hoje, Santuário de Deus. E muitas vezes surgem algumas perguntas, por exemplo, para que Deus, qual a finalidade de Deus mandar Moisés construir um santuário? Vamos tentar responder essa pergunta. Quais eram os compartimentos do santuário? Quais objetos ficavam no pátio do santuário? O que ficava no lugar santo e no lugar santíssimo, né? Quem poderia entrar no santuário? Quando? Né? Tinha uma turminha que podia entrar todos os dias, outra turma, o sumo sacerdote só uma vez por ano. A gente vai ver o que acontecia nessa época, porque só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano lá. Muito bem. Então vamos fazer nossa oração para a gente começar o nosso estudo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelos teus cuidados, pela tua proteção. Te pedimos que teu Santo Espírito possa estar conosco agora, iluminando a nossa mente, para que nós possamos compreender a tua palavra, desse assunto tão importante que é o teu santuário. Queremos entender o porquê desse santuário na Terra, se existe um santuário semelhante no céu. Nós vamos estudar sobre esses assuntos e precisamos de sabedoria dos altos céus para compreender. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então começar. Bom, qual foi o pedido especial que Deus fez a Moisés? Então vamos lá para Êxodo, capítulo 25, versículo 8, lembrando que Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Qual era o propósito? Habitar no meio do povo. Deus queria habitar junto do povo. No versículo 40 desse mesmo capítulo, diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus passou todas as especificações. Lembra 40 dias que Moisés ficou lá no monte, 40 dias e 40 noites com Deus, quando ele recebeu as tábuas do concerto? Ali ele teve a oportunidade também, né, nesses 40 dias, devia ter muito detalhe, né? 40 dias lá junto de Deus, nós vamos ter que acostumar, não vamos ficar uma eternidade ao lado dele, mas Moisés ficou 40 dias no monte, recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e também essas orientações que foi mostrado no monte. Então, que foi mostrado significa que existia um outro para ele poder mostrar, para Moisés anotar todos os detalhes. Mas nós vamos chegar nessa parte. Como era o santuário? Pegando o Êxodo 40, a partir do versículo 16, eu não vou ler todo, vou selecionar alguns versículos aqui para a gente ler, para não ficar muito extenso. Capítulo Êxodo 40, a partir do versículo 16, né? Eu selecionei aqui alguns textos. O versículo 16 diz que Moisés fez conforme tudo o que o Senhor ordenou. 17, no primeiro dia do primeiro mês do calendário hebraico começa em abril, né? No segundo ano, Deus deu as especificações no primeiro ano, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, recebeu as especificações. E um ano depois, ele levantou o tabernáculo, quer dizer, ele montou o tabernáculo, já estava tudo pronto para uso. O versículo 20 diz que ele tomou testemunhos, 10 mandamentos, e colocou na arca, e pôs o propiciatório, nós vamos ver já a arca e o propiciatório, né, em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, versículo 21, no 22, diz que ele pôs também a mesa na tenda da congregação, e sobre a mesa ele colocou o pão
pão asmo, pão sem fermento, né? Perante o Senhor. Eram 12 pães, ficavam 6 de cada lado em cima da mesa, né? E eles eram trocados semanalmente. Semanalmente eles eram trocados. No 24, pôs também o candelabro, aqui está na frente da mesa, seria em frente à mesa, no lado oposto, dentro do tabernáculo, né? Acendeu as lâmpadas do candelabro perante o Senhor e tinha também o altar de incenso na tenda da congregação, diante do véu. Que véu? Tinha um véu que separava dois ambientes, né? Onde estavam esses móveis que nós vemos aqui, a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso ficavam no lugar santo, no primeiro compartimento desse tabernáculo, como se fosse uma sala grande, né? Dentro de uma tenda. Depois tinha uma cortina que separava do próximo ambiente, que era o lugar santíssimo. O que tinha no lugar santíssimo? Versículo 28, né? A cortina, né? Pendurou também a cortina ou reposteiro, né? Como vai aparecer em algum lugar, na porta do tabernáculo, separando os dois ambientes. E pôs, faltou aqui a parte, e pôs o altar de holocausto na parte externa, e também, no versículo 29, no versículo 30, também pôs a pia entre o tabernáculo e o altar, e pôs a água para lavar. Eu estava procurando aqui, mas já tinha lido no versículo 20, né? A arca do concerto foi colocada nesse lugar santíssimo, e lá dentro da arca foram colocadas as duas tábuas, né? Que Moisés trouxe, ele quebrou as primeiras, Deus escreveu, Deus que escreveu, hein? Se alguém perguntar, Deus escreveu alguma coisa na Bíblia? Com certeza, escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. Então ele trouxe essas tábuas, agora que estava pronto o santuário, agora que estava pronto a arca, né? Onde seria colocado a lei, né? Ele colocou lá dentro e colocou essa arca no lugar santíssimo. Aqui tem um exemplo do tabernáculo. Se vocês olharem essas partes marronzinhas aqui, são os acampamentos, né? Eram 12 tribos, ficavam 3 de cada lado do tabernáculo. O tabernáculo está aqui no meio, essa parte aqui cercada de branco, aqui, tá vendo? Olha o cursor mostrando aqui. Essa parte aqui era o pátio do tabernáculo. Esse aqui é o altar onde eram oferecidos os sacrifícios. Então, sacerdotes trabalhando, né? Essa aqui é a pia, onde eles lavavam as mãos e lavavam os pés para se purificar, para fazer o serviço para Deus, né? E aqui era o tabernáculo. Vendo essa cortina roxa aqui, esse vermelho aqui era a cobertura, né? Está aberto aqui para a gente poder olhar lá dentro. Então, esse azul aqui, ele fechava, vinha até aqui nessa ponta, né? Esse aqui é o reposteiro, né, que a gente leu, era a cortina que separava o lugar santo, que é esse primeiro lugar aqui, onde você vê aqui a mesa dos pães, né? Nós vamos ver numa outra foto um pouquinho melhor. Aqui o candelabro e aqui o altar de incenso. Aí vinha esta cortina, separando os dois ambientes. E aqui dentro, está muito miudinho, a arca do concerto, onde estavam guardados os 10 mandamentos. Tá? Essas bandeirinhas amarelas aqui eram os levitas que residiam aqui na primeira fileira de cada lado, porque eles eram responsáveis por tudo que acontecia dentro do tabernáculo. Então, eles não deixavam ninguém se aproximar, só quem ia trazer alguma oferta para Deus, confessar seus pecados, trazer uma oferta para Deus, um animal para ser sacrificado. E aqui a gente tem uma visão um pouquinho melhor, né? A mesa aqui com os pães asmos, 6 de cada lado, uma jarra aqui de água. Aqui é o candelabro, nós mencionamos, não são lâmpadas, isso aqui são pavios, né? Pavio, igual pavio de vela, só que não era parafina, como a vela, né? Que era azeite que eles colocavam em cada uma desses braços aqui do castiçal para manter os pavios acesos. Aliás, eles tinham que manter isso aqui aceso 24 horas por dia. Se estivesse acabando o azeite ou o pavio estivesse terminando, eles tinham que vir aqui e dar manutenção nisso. Quem fazia isso? Os levitas. Os levitas eram responsáveis por isso. Esse aqui é o altar de incenso. Aqui viria a cortina, só tem um pedacinho aqui, essa cortina aqui é cor de vinho, né? Só tem um pedacinho aqui, mas ela viria até essa outra coluna, fechando tudo aqui para ninguém ver lá dentro. E aqui a arca do concerto. Notem também, olha, os móveis, eles tinham esses varões aqui, que era para o pessoal carregar
nas costas. Não era carregado em carro de boi nem nada, tem que ser nas costas. Então, tanto a mesa aqui, quanto o altar de incenso, quanto também aqui a arca do concerto, tudo era carregado nas costas. Os sacerdotes vinham, cobriam principalmente aqui a arca do concerto, mas cobriam todos esses móveis. Aí vinham dos levitas, né? Em uma tribo, os descendentes de um dos filhos de Levi, eles vinham para carregar todos os móveis. E um outro grupo vinha para desmontar tudo isso aqui cada vez que eles tinham que se movimentar, mudar de local, né? Agora, como era o santuário, então? Nós já vimos aqui alguns detalhes, né? Em Hebreus 9, de 2 a 7, diz o seguinte, versículo 2, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, com os pães de proposição, chamava-se lugar santo. O segundo, né, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ou Santíssimo. No versículo 4, no segundo, primeiro ele já disse o que tinha, né? O candeeiro, a mesa, com os pães. Está faltando uma coisa aqui, né? O altar de incenso. Olha onde ele veio colocar, versículo 4. E tinha, ele está dizendo que estava depois da cortina, né? Estava no lugar santíssimo, o altar de incenso de ouro. E a arca da aliança, onde está guardado, além do... Bom, vamos ver o que tem guardado, está escrito aqui, né? Em que estava um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Por que ele colocou o altar de incenso do lado de dentro aqui em Hebreus? Na realidade, ele ficava encostado na cortina, ele não estava do lado de dentro. Talvez assim no sentido mais de pertencer ao trabalho que era feito do outro lado. Quando Deus vinha conversar com o sumo sacerdote, ele descia em cima em cima do tabernáculo e ele vinha nessa parte, no lugar santíssimo. Eu não sei se deu para vocês perceberem, 2 anjos agachados, era ali onde Deus vinha e repousava ali. Mas ninguém via Deus, via só uma fumaça, que chama Shekinah. Então era ali que Deus vinha e repousava. Então esse altar de incenso simboliza as nossas orações subindo até Deus. Então eles atravessavam a cortina, né? Ela subia atravessando a cortina, então fica assim como se fosse do lado de dentro. Mas na realidade nós já vimos lá em Êxodo que esse altar de incenso de ouro era do lado de fora, era no primeiro compartimento no lugar santo, né? Aqui diz, e sobre a arca, os querubins que faziam sombra no propiciatório, estavam sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, né? Era o propiciatório, e a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Nós já vamos ver que serviço que eles cumpriam. Então, os sacerdotes, todos os dias entravam no lugar santo, né? O primeiro compartimento. Lembra que eu falei da troca dos pavios, tinha a troca dos pães asmos também semanalmente. Então, eles entravam para fazer esses serviços, né? Mas no segundo, ou seja, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava. Só ele podia entrar. Vamos ver já por quê. O que acontecia, né? Bom, primeiro o serviço diário. Estamos falando sobre o serviço dos sacerdotes no geral, né? Os levitas, os sacerdotes, né? Êxodo 29, nós estamos aqui no 40, volta um pouquinho. Êxodo 29, do 38 ao 42. Olha o que acontecia todo dia. Serviço obrigatório, além daqueles que eu mencionei, né? Os sacerdotes, os levitas, principalmente. Versículo 38. Oferecereis sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Quer dizer, todo dia eles tinham que oferecer 2 cordeiros de 1 ano. 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro à tarde. Então, era para oferecer. Isso aqui todos os dias, independente da festividade, de que dia que era, todos os dias. De manhã ofereciam um cordeiro, logo ao início do dia, e o outro à tarde, na parte mais final da tarde. E o versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, quer dizer, do lado de fora do templo, lá no altar de sacrifício, perante o Senhor. A tenda onde vos encontrarei é na tenda da congregação, para falar contigo. Estamos falando em frente, próximo à porta. Do lado de fora da porta é que seria oferecido diariamente um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde.
Agora, qual era a festa que dava fim ao ciclo das cerimônias? Tinha uma série de cerimônias, tinha a Páscoa, tinha a festa dos tabernáculos, tinha das primícias, né? Agora tinha uma festa que encerrava todo esse período de festividades. Na Levíticos 23, Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, Levíticos, capítulo 23, do versículo 27 ao 31. Também selecionei só alguns textos aqui para a gente ver, né? Aliás, eles já estão aqui. 27. Mas aos 10 dias do sétimo mês, eu marquei já aqui para vocês, é outubro. Se o primeiro mês é abril, o ano começa em abril para os judeus, né? No calendário hebraico. O sétimo mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7. Então, o sétimo mês. Então, no 10º dia do sétimo mês de outubro, será o dia da expiação. O que é expiação? Vamos ver aqui. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas. Alguma coisa importante para afligir a alma, né? E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O que acontecia nesse dia? O que era o dia da expiação? Diariamente, os pecadores vinham, traziam um cordeirinho ou um outro animal, dependendo do tipo de pecado. Por isso que eu falei que tinha muita coisa para ver, não ia dar tempo da gente entrar em detalhes. Então, trazia um animalzinho, vamos pôr o cordeirinho aqui. Trazia o cordeirinho, colocava as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, confessava os seus pecados, aí depois eles matavam o cordeiro. Por que matava o cordeiro, coitadinho? Que culpa ele tem? Ele não tinha nenhuma, mas isso aqui é uma simbologia do que Cristo fez por nós. Quer dizer, como se eles estivessem ali transferindo os pecados dele para o cordeiro. Punham as mãos sobre a cabeça do cordeiro, como se estivesse confessando os pecados, passando para o cordeiro, aí depois, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o cordeirinho morria. Para não morrer o pecador, morria o cordeirinho. Assim como que para nós não morrêssemos, morreu Cristo no nosso lugar. O cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, Cristo. Então, isso aqui era uma simbologia apontando para o sacrifício de Cristo, né? Então, eles tinham que afligir o coração. Por quê? Porque nesse dia era o dia de purificação, era o dia que veriam se Deus aceitou ou não aceitou as ofertas deles, se perdoou ou não perdoou os pecados deles. Então, eles tinham que afligir o coração, estarem em oração, estarem em jejum ali, orando, buscando em Deus, para que os pecados realmente fossem perdoados. No versículo 28, nesse mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor Deus. Expiação, então, era essa intercessão do sumo sacerdote. Lembra que eu falei? Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Então, esse era o dia da expiação. Era a época que ele entrava intercedendo pelo povo. Guarda isso. Ele vai guardando esses termos aqui, que nós já vamos ver o que Cristo fez e está fazendo, né? Versículo 29. Toda alma que nesse dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Se você realmente não buscar o perdão de Deus, não tem salvação. Aqui ele fala, será extirpado, né? Será morto, né? Mas se não for morto na hora, como era lá, vai ser morto na volta de Cristo, vai ficar do lado de fora. Versículo 30. Toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu, o próprio Deus, está dizendo aqui, eu a destruirei do meio do seu povo. Era para eles estarem totalmente focados nesse evento, nesse dia da expiação, quando o nome dele estava sendo avaliado por Deus. E a gente vai estudar sobre isso, sobre o juízo de Deus. É o próximo estudo nosso, vai falar sobre o juízo. Nossos nomes também vão passar diante de Deus. Também vai ter um dia do juízo, o dia da expiação, como é feito aqui, né? Versículo 30, já lemos, 31. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo mundo tinha que participar desse evento. O esposo, a esposa, os pais, os filhos, os avós, os netos, todo mundo tinha que participar desse evento. E era um dia de, diante de Deus, clamarem pelo perdão. Porque se não recebesse o perdão, seriam extirpados, seriam mortos, né? Seriam mortos pelo próprio Deus. Aqui, hoje em dia, esse dia, naquele tempo também era conhecido por Yom Kippur, né? É o dia do perdão. Os judeus ainda comemoram o dia do perdão. Esse dia ninguém faz nada, nada, nada.
Eles jejuam durante um período, depois eles fazem, confessam seus pecados, pedem perdão de Deus e depois, então, eles fazem uma ceia, né? Uma refeição bem, bem light, vai, mais ou menos isso que eu queria dizer. Agora, em que consistia a purificação do santuário? Levíticos 16 também seria o capítulo inteiro que teria que ler, depois vocês vão ler com calma. Eu selecionei aqui alguns versículos para a gente olhar o que acontecia. Lá em Êxodo 29 e 38, nós já lemos que nesse dia, todos os dias acontecia o sacrifício diário, inclusive no dia da expiação. Isso aqui era sagrado. Toda manhã sacrificava um cordeiro, à tarde sacrificava outro, independente da festa, da festividade que estivesse ocorrendo. E como funcionava, então? O que consistia a purificação do santuário, que era nesse dia do juízo, no dia do Yom Kippur, né? Arão, versículo 3, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Além daqueles dois, o da manhã e da tarde, ele trazia também um novilho e um carneiro. Um bezerro, né? E um carneiro. O bezerro era para expiação do pecado do povo e o carneiro era para holocausto, sacrifício agradável ao Senhor, né? Um sacrifício de arrependimento, né? De querendo mudar de vida. Versículo 5, e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Espera aí, então, vamos ver se a gente entendeu. Diariamente já acontecia o sacrifício dos 2 carneiros, né? Um de manhã e o outro à tarde. Além disso, Arão trazia, nesse dia especial, Arão trazia um novilho e um carneiro. Além desses 4 animais que nós já vimos, ele trazia 2 bodes e mais um carneiro para o holocausto. Esse novilho, no versículo 3, era um sacrifício de Arão e sua família para o Senhor. Aqui, a partir do versículo 5, olha agora, e da congregação dos filhos de Israel, agora ele ia interceder primeiro ele intercede por ele, porque ele não podia entrar com pecados lá dentro, porque senão ele poderia morrer fulminado, tá certo? Agora, a partir do versículo 5, ele vai fazer pelo povo, pela congregação. Então, versículo 5, de novo, e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Eu até pus uma foto aqui, olha, o sacerdote com 2 bodes aqui, né? A gente já vai ver o que ele fazia com esses 2 bodes. Vamos voltar aqui para continuar o nosso texto. Versículo 7, também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor. Tudo ele tinha que apresentar perante o Senhor. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Quer dizer, um seria oferecido como sacrifício ao Senhor e o outro, a gente já vai ver o que acontecia com esse outro. Nesse dia, uma vez por ano, isso aqui acontecia. Tá? 9. Arão para chegar o bode para o Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Esse oferecerá significa ele vai matar o bode do Senhor, aquele que seria oferecido ao Senhor. O sangue desse bode era aspergido no lugar santíssimo. Então ele degolava o bode, pegava o sangue numa vasilha e esse sangue ele levava lá para dentro para passar em cada um dos itens que nós já vimos aí que estavam dentro do tabernáculo, tanto no lugar santo, principalmente no lugar santíssimo, que era onde a gente poderia dizer assim, que os pecados, teoricamente, simbolicamente, estariam mais concentrados. Né? Versículo 10. Mas o bode emissário, aquele que não era para Deus, né, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E tomará do sangue, agora voltou para o novilho, né? E tomará do sangue do novilho e com seu dedo espargirá sobre o propiciatório. Lembra que ele trouxe um novilho e 2 bodes, né? O novilho ele matou, pegou do sangue desse novilho e ele espargiu. Seria mais ou menos fazer esse movimento. Você molha o dedo na água, aqui no caso no sangue, né? Faria isso aqui. Então ele pegava do sangue do novilho e espargia sobre o propiciatório. Propiciatório em cima da arca do concerto, lá dentro, nós já vimos do que é que tinha, né? Além da lei de Deus.
Depois, ele degolará o bode da expiação, que será pelo povo. O primeiro era na ovelha, era o primeiro que nós já tínhamos visto, né? Então, agora ele vai pegar do bode, do sangue do bode que ele matou, também espargirá sobre o propiciatório. A mesma coisa que ele fez com o sangue do novilho, agora ele faz com o sangue do bode. Depois, versículo 21, Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, o bode emissário, né? E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto. Deixa eu falar para vocês aqui uma parte. Quando a gente peca, sempre tem duas partes. Primeiro, Satanás, ele é responsável pelos nossos erros, porque ele te leva, ele te induz ao erro. Ele não pode te obrigar a pecar, mas ele te leva até a portinha e deixa a porta aberta para você entrar. Como ele fez com Eva e ele faz com a gente a cada dia que a gente, quando você percebe, já pecou, Satanás vem te trazendo, quando chega na porta, ele quase que te empurra lá para dentro, mas ele não pode. Aí é uma decisão sua. Então aí entra a segunda parte. Então a primeira parte, Satanás te induz ao pecado, agora você peca se você quer. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, tentados todos nós seremos. Agora, se você resistir, se você buscar força em Deus, você não vai pecar. Não existe ninguém santo. Todos nós somos pecadores. Nós já nascemos em pecado. A gente só vai deixar de ser pecador quando Cristo voltar e nós vivemos na eternidade ao lado dele. Até lá, todos nós somos pecadores. E a Bíblia ainda diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Então, todos nós somos pecadores. Agora, a gente não sente prazer no pecado. É outra coisa, né? Bem diferente. A gente não quer pecar, mas ele e mexe, né? Paulo dizia, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, a gente está sujeito ao pecado. Depois que ele degolou o bode, assim, ele colocou as mãos sobre o bode vivo e confessou os pecados. Então, é como se ele pegasse todos aqueles pecados que durante o ano eles lançavam lá, aspergia na cortina que separava o lugar santo do santíssimo. É como se ele pegasse todos aqueles pecados, agora colocava as mãos para transmitir os pecados do povo para aquele bode. E esse bode não era morto, ele era levado, no finalzinho do 21, ele era enviado para o deserto. E assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles da terra solitária, e deixará o bode no deserto. Ele não volta, fica lá no deserto. Lembra alguma coisa, quando a gente estudou sobre o milênio, Satanás vai ficar mil anos praticamente no deserto. Não tem ninguém para ele atormentar, tudo destruído. Ele vai ficar no deserto durante 1000 anos, pagando não, né? Tendo tempo suficiente para pensar em tudo que fez, mas não há arrependimento. Não há mais chance de arrependimento. Ele só vai ter que esperar completar o período de 1000 anos para que desça fogo dos céus e consuma ele, seus anjos e todos os seguidores dele. Tá certo? Vamos ver quem mais que tem aqui para contar. Já mostramos aqui do bode. Que acontecimento encerrou o ritual do santuário terrestre? Que também é muito importante para a gente. Qual foi o acontecimento que encerrou esse sistema de rituais lá no santuário terrestre? Mateus 27, 50 e 51. Vamos lá, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 27, 57 a 51. Olha o que aconteceu aqui. Jesus lá na cruz, né? Clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Lembra do véu do templo que eu falei que separa o lugar santo do santíssimo? Ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Ninguém podia nem olhar para lá, tanto é que quando iam carregar, tinha que o sumo sacerdote entrar e cobrir a arca. Eles carregavam, mas não podiam enxergar o que a arca, nem nada, né? Agora, com a morte de Cristo, quando Cristo morreu na cruz, quando ele deu o último suspiro, o véu se rasgou de cima e embaixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Quando as pessoas falam para a gente, a lei foi cravada na cruz. Que lei? Essa lei aqui, a lei cerimonial, acabou. Não precisa mais matar nenhum bichinho, não precisa matar os cordeirinhos, não precisa oferecer mais holocaustos. Por quê? Como é que a gente faz agora? Confessamos os nossos pecados para Cristo e Cristo morreu no nosso lugar. Então, os nossos pecados são perdoados por Cristo. Não há. Aquilo era uma simbologia apontando para Cristo. Colocar as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, confessar os pecados
Sem derramamento não há remissão de pecado, tinha que matar o bichinho. Na realidade, tinha que matar o pecador, né? Mas para não matar o pecador, matava o bichinho. Agora, para que nós não venhamos a morrer, Cristo já morreu no nosso lugar. Então, tudo isso era uma simbologia apontando para o sacrifício de Cristo e o ministério dele. Agora, que santuário está funcionando atualmente? Hebreus 8, 1, 2, um pouquinho mais para frente aí. Hebreus 8, versículos 1 e 2. Novo Testamento, né? Um pouco antes do Apocalipse. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então vamos lá, nós temos um sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Está sentado nos céus, ministro do santuário, Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aqui tem um sumo sacerdote terrestre. Uma vez por ano entrava no lugar santíssimo. Jesus entra no lugar santíssimo para interceder por nós. E aqui diz assim, olha, ele é ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Lembra que Deus mostrou para Moisés, mostrou para ele como que era o tabernáculo? É esse tabernáculo aqui, onde Cristo ministra hoje. Vamos ver o que mais que tem aqui. Com relação a evidências bíblicas, né, desse santuário, Êxodo 25, 40 diz: atenta, pois, que faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Qual era o original? O que foi feito lá nos céus, não por mãos de homem, mas pelas mãos de Deus. Olha o que diz Apocalipse 4, 5. Vou sair de novo aqui, vou ficar dançando aqui para um pouquinho maior, né? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Lembram do candelabro? As quais são 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Abriu-se lá nos céus o templo de Deus. E a arca da sua aliança, lembra da arca que estava no lugar santíssimo? Né? Foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraios. Então, esse aqui é o original, lá nos céus, ainda está esse cavaleiro. E lá tem um sumo sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo, né? E o que Jesus faz no santuário celeste, semelhante ao que era executado no santuário terrestre? Então, vamos ver algumas semelhanças aqui. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é ele que vai até o Pai pedindo por cada um de nós, né? E o Espírito Santo também, com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe pedir, o Espírito Santo intercede por nós também, mas isso mais para frente a gente vai conversar. Em 1 João 2,1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Então, ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado, mas não é só isso, não. Olha o que mais tem aqui, João 5,22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quem vai julgar todo mundo? Ele é o advogado, ele é o sumo sacerdote, ele é o advogado e ele também é o juiz. Deu ao Filho todo o juízo. Olha Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, nós já vimos chamas de fogo lá no Apocalipse, né? E as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O livro de Atos, o livro dos nossos atos, nossos pecados, são todos relatados. Tem um anjo ali anotando tudo, nós já vimos sobre isso, né? E o livro da Bíblia. Então, está falando aqui do grande julgamento. Quem que vai julgar? O ancião de dias, que é o próprio Jesus. Também vamos ver mais sobre isso. Fiquem calmos aí, que está, nossa, quanta coisa. Não? Marca as suas dúvidas aí, que nós vamos chegar nelas já já. Não hoje. Hoje nós vamos encerrar por aqui a oração. Eu sei que o assunto é meio complexo, não é fácil de entender, mas eu gostaria que vocês lessem. Ele falou lá para ler Êxodo 36, leia inteiro. Levíticos, acho que era 16, leia inteiro.
vê tudo ali, anota, grifa, anota suas perguntas, passa para a gente depois, vamos tentar conversando, porque esse é um assunto que não é qualquer religião, não é qualquer igreja que discute, não. A maioria não entende desse assunto, passa por alto, né? Ignora o assunto, são poucos os que realmente pesquisam para entender o que é que aconteceu. Então vamos orar agora para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua direção nesse estudo. Peço que dê compreensão a cada uma das pessoas que estão aqui participando conosco, para que entendam sobre o santuário terrestre, sobre o santuário celeste, o santuário terrestre, o que apontava com relação a Cristo, o santuário celeste, o que é que Cristo está fazendo hoje por nós, para que nós possamos compreender, fazer essas assimilações e entendermos mais da tua palavra. Abençoe o lar de cada um dos nossos participantes, dirija suas vidas pelos teus caminhos, nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, como eu já adiantei antecipadamente, o nosso próximo assunto é sobre o juízo. Esse assunto também é muito importante, vai ter um julgamento, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, mas esse é um assunto para o nosso próximo estudo. Que Deus abençoe todos vocês e que logo, logo a gente esteja participando juntos do próximo estudo.